Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muita satisfação e alegria que estamos iniciando mais um podcast da Legalidade, um espaço de diálogo, de reflexão, de fortalecimento da nossa democracia, de formação política e, sobretudo, para que a gente possa discutir e debater as pautas mais pertinentes à nossa população brasileira. Estamos aqui então com a Elisângela Isaac, nossa jornalista, e com o nosso convidado especial, Requião, Roberto Requião, uma das personalidades mais importantes da nossa política brasileira. Possui aí uma trajetória política brilhante, de sucesso, foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, governador do estado de Paraná por 3 mandatos, senador da República por 2 mandatos, também formado em Direito, formado em jornalista, entre outros cargos que exerceu com excelência. Seja bem-vindo, governador. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar desse bate-papo aqui na Rádio Legalidade. É um prazer conversar com você, com a Elisângela. Jogo aberto e claro. A opinião pública precisa conhecer a verdade da política, sem preocupações imediatas eleitorais, mas na construção de uma política para o Brasil e para o futuro também. Tá certo. Muita experiência, Elisângela? Suas saudações iniciais. Mais uma vez, um privilégio colaborar com essa possibilidade de levar mais informação para a nossa militância, para os pedetistas de todo o Brasil, mas, acima de tudo, para os trabalhistas e para toda a população que tiver acesso a tudo que for discutido aqui. Para a gente iniciar, governador, a gente sabe que o senhor foi filiado ao MDB, posteriormente trocou a sigla para o PMDB, teve um curto período no PT e agora, com muita satisfação, com muita honra que a gente lhe recebe a sua filiação aqui no PDT. Eu queria lhe perguntar o seguinte: a pré-candidatura do Requião Filho ao governo do estado do Paraná influenciou na sua vinda ao partido? Não. A minha vinda ocorreu bem antes disso. Eu sou fundador do PMDB do Paraná, sou o filiado número 1 do PMDB. Fui eu que organizei a primeira versão do partido. E o PMDB era o partido das mudanças, o partido das diretas já. Nós fizemos o primeiro comício das diretas em Curitiba. Mas ele foi se degradando com o tempo, se transformou num balcão de negócio, e para mim isso perdeu completamente o interesse. O partido existe para mudar a realidade política de um país. Quando ele se acomoda e vive à custa da danosa realidade, ele perde o sentido. Eu entrei no PT para ajudar a sustentar a campanha do Lula, presidente da República, porque eu sabia que o Bolsonaro seria um desastre. Não é só um liberalismo econômico, é um liberalismo econômico, uma visão doida da sociedade, contra a vacinação, contra posturas sociais avançadas do Estado. Então entrei para ajudar o Lula e participei pesadamente disso. E depois pedi para a saída do PT, porque me decepcionei um pouco com o governo do Lula. O governo se transformou na tal Frente da Esperança, que é quem manda no governo, e o Lula é só o operador da frente. E o liberalismo econômico continua andando solto. Lula é a favor do petróleo brasileiro. Toda semana o governo dele faz um leilão do petróleo no Brasil. O Lula é contra a privatização da Eletrobras, mas fez um acordo junto ao Supremo Tribunal Federal consolidando a entrega da Eletrobras. Então, isso me deixou muito chateado e entrei no PDT, porque é um espaço que viabiliza a gente poder conversar, como estamos conversando aqui, começamos agora. O senhor participou na semana passada de um encontro nacional do partido com seus dirigentes e também com os movimentos de base do partido. Inclusive, foi um encontro histórico porque foi a primeira vez que o presidente nacional reuniu todos os representantes dos movimentos de base do partido numa reunião única, no primeiro dia de encontro lá no Rio. E qual foi a impressão do senhor ali? Muito boa. Eu apresentei uma proposta para o Brasil, que poderia ser a proposta do PDT, e para minha surpresa, inclusive, ela foi aprovada por unanimidade.
Nós demos um sentido político àquela reunião. E o Lula me garante que vai continuar manejando a proposta, enriquecendo, discutindo, para a gente ter uma posição correta no processo eleitoral nacional que se aproxima. Ou o PDT tem candidatura própria, ou o PDT apoia uma candidatura que se comprometa com uma proposta de modificação do Brasil. E que perpassa exatamente esse documento que o senhor apresentou lá e que foi muito aplaudido, inclusive. Mas é um documento para ser discutido, não é? É um início de conversa. É a minha posição e eu acho que ela pode ser ampliada, modificada, alterada. É o debate que vai levar a isso. Tá certo. Falando em projeto de governabilidade, sustentabilidade do país, o senhor tem falado bastante que o Brasil anda à contramão da sua história, continua ainda vendendo as estatais, privatizando. E, inclusive, a gente tem um exemplo recente que aconteceu em São Paulo, né, da falta de energia elétrica da Enel. Esse fato que aconteceu recente reforça essa sua tese, esse seu pensamento? Me perdoa a franqueza. Eu não transformo um fato que se deveu fundamentalmente a um fenômeno da natureza num fato político. A empresa privatizada em São Paulo, como toda empresa privatizada, diminuiu o número de operários, de equipamento, de investimento para aumentar o lucro e os dividendos. Mas eu não vou atribuir a um fenômeno natural o fracasso absoluto da empresa. Toda empresa privatizada vai mal. Se eu e você, Alan, somos donos de uma empresa, o que nós queremos com ela, como empresários privados? Nós queremos dinheiro, nós queremos dividendo. Como é que a empresa privada consegue dividendo? Diminuindo investimentos, diminuindo os salários e aumentando as tarifas para viabilizar a maior distribuição de lucros. Então isso acontece com qualquer uma. Não vamos transformar esse espetáculo num exemplo definitivo. Claro que contribuiu a privatização, mas nós não podemos mentir para a população, transformando a privatização, nesse caso, em culpada única. A privatização é a culpada única de tudo que acontece com uma empresa pública privatizada. A empresa pública tem que investir, tem que pagar bem funcionário para poder reagir a um processo climático, inclusive. Mas não vamos enlear esta conversa com fatos que não são rigorosamente verdadeiros. Empresa privada de serviço público estratégico é uma estupidez, tanto em São Paulo como em qualquer lugar do Brasil. O governo federal anunciou, inclusive, juntamente com o governo do São Paulo e com o prefeito de São Paulo, o rompimento, né, o processo de rompimento com a Enel. O senhor enxerga uma alternativa para solucionar aquele problema? Não enxergo. Rompimento do contrato. Eles são capazes de colocar outra empresa ou fazer outro contrato. O governo federal está privatizando as empresas estratégicas do Brasil. A Petrobras está privatizada. 63% da Petrobras são ações preferenciais privadas. E estas ações preferenciais, através de uma modificação de estatuto, resolvem tudo o que a empresa faz, passando por cima de uma diretoria de ações ordinárias, 50,6%, nomeada pelo governo. Então a diretoria não manda, quem manda é esse conselho. E esse conselho da Petrobras é dirigido pela BlackRock, aquele grupo de investimentos norte-americanos. Então o Lula diz uma coisa, mas o governo faz outra. Entendi. Falando em questão estratégica, que inclui inclusive a soberania de uma nação, vamos olhar um pouquinho aqui para o nosso vizinho, que é a Venezuela. O senhor, inclusive, lá nesse encontro do PDT, chegou a falar dessa questão do posicionamento do presidente Lula em relação às falas e às ações do governo Trump, e o senhor considera que o Lula realmente está um pouco tímido na forma como se posicionar nesse sentido, nesses embargos que o governo Trump está fazendo na Venezuela? Me perdoa, Elisângela, não tem nada a ver com timidez. O Lula fez uma frente, a Frente da Esperança, e essa frente é uma frente pela direita, seria um centro-direita, o PT e a direita. E quem manda nessa frente hoje não é o Lula é o operador, quem manda é o conselho da frente. O Lula, no começo do seu governo, convocou o pessoal da IPET, a Petrobras, para uma conversa. O que eu vou fazer com o petróleo brasileiro? Então houve uma reunião no Palácio.
Foi o Lula, o Messias, esse que é candidato agora a ministro do Supremo Tribunal, a Gleisi, o Gabrielli, que tinha sido presidente, e o Estrela, que é o técnico responsável pela existência do pré-sal no Brasil. Foi quem organizou isso tudo. O Gabrielli dizia que tinha que privatizar todo o petróleo, porque o petróleo ia acabar. Aquela conversa, tem que explorar já rapidamente, privatizar, botar todo mundo trabalhando, cobramos um imposto em cima e aproveitamos a renda do imposto para jogar políticas econômicas no Brasil. Não é bem assim, é um erro do Gabrielli. E o Estrela propôs o seguinte: presidente, uma medida provisória acaba com o poder que o Temer e o Bolsonaro deram ao capital privado. Sim, mas daí eu faço a medida provisória e no dia seguinte o Congresso derruba. O Estrela disse a eles: não derruba, porque o senhor faz a medida provisória num dia, manda para o Congresso, ela tem um prazo para ser votada, mas está valendo desde o momento que chegou no Congresso. E daí o senhor reduz o preço do petróleo no Brasil pela metade. Ninguém vai ter coragem de votar contra a medida do presidente da República e dobrar novamente o preço do petróleo. O Lula se encantou e deu uma ordem ao Bécias para redigir a medida provisória e marcou um dia para apresentá-la. 3 dias antes da apresentação, a Gleisi telefona para o Estrela, diz: venha a Brasília, parece que tudo mudou. Mas me explica. Não, quem vai te explicar é o Bécias. O Estrela veio, pediu uma audiência para o Bécias, levou um chá de banco de 40 minutos, 1 hora, e daí o Bécias disse: olha, o Conselho de Apoio do governo resolveu que isso não vai valer mais. Nós desistimos da medida provisória e do fim. Veja, não era nem estatização, era tirar os poderes do capital privado sobre a Petrobras e fazer com que o governo pudesse colocá-la no caminho do interesse nacional. E o Bécias disse ao Estrela: eu não vou ter tempo para te explicar mais, que eu tenho muito trabalho aí, então quero te dizer que não fale mais disso, é assunto encerrado. E acabou isso. Então, você veja, não é bem o Lula que está governando, é a Frente da Esperança com a sua maioria liberal. É um governo que está jogando no liberalismo econômico. Eu tenho admiração pelo Lula. Pessoalmente, um menino que saiu lá do Nordeste, caminhão boia fria, 1 semana tomando chuva na estrada, passou fome, foi operário, mas depois ele passou 2 anos, se eu não me engano, na Alemanha, aprendendo o que era a social-democracia. O que é a social-democracia? É uma reação política do establishment que tem medo do domínio e do avanço da esquerda. Então faz concessões ao trabalho. Daí surge a política compensatória, que é o que o Lula faz. É bolsa picanha, bolsa cerveja, bolsa pipoca, mas vai mantendo o avanço do capital na macroeconomia. Então isso está acontecendo no Brasil. Agora, nós apoiamos o Lula. Eu, pessoalmente, me joguei nessa campanha. Não tenho nenhum arrependimento. Era o melhor que se podia fazer naquele momento. Mas esse tipo de acordo que evitou que a extrema-direita porra louca tomasse conta do Brasil, nos levou a uma composição com a direita econômica, com o liberalismo. Eu acho que agora nós precisamos mais do que isso. Precisamos de um programa. E o instrumento para isso é o PDT. No Brasil você faz política com partidos políticos. Se o PDT tiver um programa, ele pode lançar um candidato ou pode participar de uma composição que não seja hegemonia mais da extrema-direita, mas seja hegemonia de uma proposta. E daí nós podemos discutir o apoio à candidatura, inclusive do Lula, mas não na circunstância de domínio do capital financeiro, que é o que ocorre hoje. Governador, o senhor foi presidente do Parlamento Euro-Latino-Americano, né? Então, possui uma experiência, um conhecimento... Co-presidente, né? Co-presidente? Ele tinha um presidente latino e um presidente espanhol. Entendi. Fui presidente junto com a co-presidência espanhola. Tá bem. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa experiência que o senhor teve e também com relação a essa disputa entre Estados Unidos e China. Para onde o Brasil vai trilhar o melhor caminho na sua visão? Eu vou te dar um exemplo que eu tive no parlamento. Eu tive uma reunião em Versalhes. Eu presidi a reunião. Daí se inscreveu para falar o primeiro-ministro da Itália. E ele se refere às composições da Rússia e da China com a Venezuela. Nós não podemos aceitar isso. A Venezuela é nossa, a América Latina é nossa.
Então acaba sendo isso. É uma disputa de território, de tentativa de dominação das economias. É isso que está acontecendo. Nós precisamos ter um projeto de nacionalidade e de soberania. O que é que faz o Trump hoje? Tão ridicularizado e tão ridículo no mundo todo. Ele defende a economia americana. Ele quer fazer com que os Estados Unidos recupere o terreno perdido para a China, que a China se desenvolveu baseada nos Estados Unidos tecnologicamente, e hoje ele disputa o comércio e domina o comércio do mundo. E eles perderam a capacidade de produzir, eles não têm quadros, não têm especialistas, eles não conseguem fazer uma grande fábrica, porque o seu operariado não está pronto para isso. Eles entraram no jogo do capital financeiro, de controlar empresas. E o Brasil está fazendo o contrário, nós estamos privatizando tudo. O Lula está privatizando o petróleo, está privatizando a Petrobras com um discurso estatizante, que acaba não sendo um discurso verdadeiro, porque quem comanda o governo é o consenso da frente da desesperança, que eles chamam de frente da esperança, que comanda o Brasil hoje. Então nós precisamos, embora festejando o que fizemos contra a direita, porra louca e endoidecida, representada pelo Bolsonaro, nós precisamos dar um passo a mais. Esse passo a mais... mais... Em favor do Brasil. Concordamos com isso. E esse documento, essa carta que o senhor começou lendo, é uma carta e acabou sendo um documento, e agora a gente vai divulgar, mas como o senhor bem falou, precisa ser avaliado, modificado naquilo que vai ser aperfeiçoado, vamos colocar assim, claro, né? Como tudo. E aí, a pergunta que eu quero fazer nesse momento o senhor faz uma análise do posicionamento do governo Lula atualmente em relação a esse liberalismo econômico ao qual o Brasil está cada vez mais refém. Mas como conseguiu uma coalizão, inclusive com o próprio presidente Lula, como o senhor fala que poderia ser uma possibilidade, e fazer com que essas pessoas, com que aqueles que possam vir junto com a gente para somar essa outra frente para 2026 possam ser... Frente, é a frente. Nós temos que dar um conteúdo nacionalista, soberano e progressista para a frente da qual nós vamos participar. E o senhor acha que seria... Ou com candidatura própria ou numa composição extrapartidária. O senhor acredita que essa composição, ela poderia ser, ela é viável, ela seria viável agora para 2026? Claro, não só viável como necessária. Senão fica tudo como está. E o Brasil vai sendo privatizado, embora... o Lula mantém um governo progressista que nos encanta e uma prática entreguista que nos aterroriza. E o senhor consegue enxergar quadros hoje políticos no cenário nacional que, diante de uma proposta como essa que o senhor apresenta, poderia sentar conosco e conversar e chegar no senso comum? É o que eu estou fazendo com o PDT, que estou fazendo agora com vocês. Eu não tenho ambições pessoais nesse processo. Eu já fui governador 3 vezes, eu fui senador 2 vezes, eu fui presidente do Parlamento Europeu, eu fui presidente da Seção Brasileira do Parlasul e do Parlatino. O Parlamento Europeu Latino-Americano que eu presidi tinha 45 países. Do ponto de vista internacional e da geopolítica, mais importante que a presidência do Brasil. Mas eu voltei para o Brasil porque eu quero uma proposta de desenvolvimento para o nosso país. Vou te dar alguns dados que provavelmente vão te espantar, se é que vocês dois já não os conhecem. 90% dos brasileiros recebem abaixo de R$3.000. Então veja o que significa esta isenção de imposto de renda até 5 mil. Se 90% dos brasileiros não ganham 3 mil. 50% dos brasileiros ganham menos de um salário mínimo. Não é um verdadeiro horror? O Brasil anuncia que está diminuindo a pobreza absoluta. Sabe o que eles consideram diminuir a pobreza absoluta? Pessoas que ganhem menos de R$218 por mês. Isso tudo é absolutamente ridículo. Não tem sentido, nós estamos vivendo de narrativas. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento. E esse acordo agora com a União Europeia é um acordo que sacrifica a possibilidade de desenvolvimento econômico do Brasil do ponto de vista da industrialização. Mas a União Europeia está resistindo, mas seria muito bom para o agronegócio brasileiro. Mas o agronegócio não gera um emprego. Ele é automatizado, ele está sendo internacionalizado. Nós precisamos de crescimento industrial. E por que a França não concorda? A França fez reforma agrária. A França tem pequenos proprietários aos milhões. A França, por exemplo, pasmem os senhores,
ela dava um tempo atrás de subsídio por vaca que um pequeno proprietário tivesse $1.000 por mês. E aonde essas vacas ficam no inverno pesado da França? No subsolo da casa dos agricultores. Quase todos têm um pátio vazio no porão da casa, onde as vacas ficam naquele inverno pesado. E a França garante a sua subsistência com a produção desses milhões de pequenos proprietários. Isso dá segurança alimentar. Imagina se a França se amarra num projeto do agronegócio brasileiro e de repente entra num conflito e resolve fazer um bloqueio marítimo como os Estados Unidos está fazendo com a Venezuela hoje para a França. Ela fica absolutamente sem alimento, ela quebra na hora. Então, os agricultores franceses, que têm um peso extraordinário no processo eleitoral, não aceitam isso. Claro que a indústria gostaria. Abrir o Brasil, e o Brasil perde a competitividade, porque a tecnologia deles é mais avançada, da Europa, a produtividade e tudo mais. E nós já estamos sendo predados pelo avanço brutal da economia chinesa. Então, nós nos transformamos definitivamente numa colônia, produzindo commodities, minérios, produtos agrícolas não transformados. Nós não queremos isso para o Brasil. Ora, se nós tivermos um projeto de desenvolvimento, nós temos que fraternamente conversar com o mundo. O mundo precisa se alimentar. A produção agrícola do Brasil pode garantir a sobrevivência dos homens e mulheres no planeta Terra. Mas nós não podemos aceitar a submissão desse processo a sermos uma colônia. É o que os Estados Unidos está fazendo hoje com o Trump. Ele está evitando a colônia, ele está tentando recuperar a capacidade produtiva do país. De uma forma meio grotesca, meio estúpida, mas ele defende os americanos. E nós estamos entregando o Brasil com a conversa mole de que o Brasil quer o acordo com a Europa para não produzir mais nada, entregar ao nosso mercado e se transformar numa colônia agrícola sem emprego. A agricultura mecanizada, ela não dá emprego. E nós temos uma população sem a menor viabilidade de sobreviver com dignidade por falta de local de trabalho e por falta de salário. Então, estamos num caminho errado. Por isso, essa tentativa que nós estamos executando no partido, no PDT, de termos um programa de desenvolvimento no Brasil, que começa por um freio no Banco Central. O Banco Central tem que se submeter a um projeto nacional de desenvolvimento. Não pode ser independente de nada. Hoje, ele é independente do Brasil e absolutamente dependente do capital financeiro, com esse juro absurdo que impede desenvolvimento e investimento. É uma verdadeira loucura. Eu, por exemplo, fiz uma hipótese nessa reunião do partido. Se nós resolvêssemos unificar o Brasil com estrada de ferro, modelo chinês, que está uma maravilha, eles têm tecnologia, têm tudo, podíamos nos associar a eles. Não podemos. Por quê? Porque o Brasil não teria como pagar a contrapartida desse projeto, porque o acabouço do Haddad não permite. Então nós estamos engessados. E o Lula, com um discurso progressista e um governo entreguista, está impedindo isso tudo. É o que o Lula quer? Não. Ele quer o poder, ele quer se manter no poder. Mas para isso nós estamos entregando o futuro do país. Como dizia o Celso Furtado, o que pasma a todos nós é sabermos que nós poderíamos ter sido, o que nós poderíamos ser hoje, e o que nós somos em função da falta de atitude e medidas administrativas e desenvolvimentistas do governo que nós não temos. Em 1980, o Brasil produzia mais do que a China, Tailândia, Coreia do Sul e os tigres asiáticos. Em 90, a China, que passou a investir pesadamente na sua produção através de estatais, empatou com o Brasil. Hoje ela produz centenas de vezes mais que o Brasil e nós ficamos parados no tempo porque entramos na história do liberalismo econômico e do consenso de Washington, entregando tudo nas mãos do capital financeiro, que só quer lucro e não se importa para ter lucro com as condições de vida da população. É isso que eu acho que o PDT tem que fazer nesse processo. Candidatura própria, tudo bem. Ou não, mas um programa modificador para o Brasil. Tá certo. Então, nesse momento, a gente vai passar para o segundo bloco da nossa entrevista, trazendo
e abrindo a participação das pessoas, né, dos movimentos do PDT, dos quadros do PDT, que gostariam aí de fazer perguntas para o senhor. Então a gente preparou algumas gravações, né, para que o senhor possa Devo responder. me sentir ameaçado agora. Não, mas a gente então vai passar, assistir as perguntas, Agora né? vem da base. E o senhor fica bem à vontade para respondê-lo. Meu nome é Oswaldo Manesques e sou jornalista. Eu gostaria de saber, governador Requião, a sua opinião sobre a ação das Big Techs internacionais, especialmente nesse controle da informação, né? E gostaria também de saber a sua opinião sobre a comunicação pública, especialmente as rádios e as televisões públicas e o papel delas nesse mundo controlado, mundo da mídia, claro, controlado pela grande mídia hegemônica, comercial, capitalista e que, de certa forma, exerce muito controle sobre o que a população pode saber. É o problema do controle da opinião pública no Brasil e no mundo. É muito ruim isso. Eu, quando governador, eu me associei à Venezuela para colocar a Telesur no ar. A Telesur dava uma visão diferente desse processo, não se tratava da adesão absoluta do governo do Paraná, mas do espaço para ela competir com as informações de interesse de todos os outros países. Então, bacana. Agora, funcionou, mas o importante era abrir para a comunidade as rádios e tudo mais, o que não existe. Eles proibiram pequenas rádios. Porque vocês imaginem, se hoje o governo federal tivesse muita força em comunicação, ele ia defender o que está fazendo. Não o discurso do Lula, mas ia defender o que está acontecendo com o governo. Ia defender a entrega da Eletrobras, ia defender as privatizações da Petrobras, os leilões e tudo mais. Tem que haver uma possibilidade de abertura desse debate, como nós estamos fazendo aqui hoje. Agora, as Big Techs querem controlar o mundo. Eu dizia a vocês agora há pouco. Quando eu era senador e isso tudo começou, eu colocava uma notícia no ar, um debate, uma conversa, e ia para 2.600.000 de espectadores. Hoje não vai mais, só vai pagando, mas não para 2 milhões, vai para 20 mil, 30 mil, 40 mil, um dinheiro grosso. Então, é esse o problema, absoluta falta de comunicação. Tá certo. Quer complementar alguma coisa? Não. Então vamos passar para o segundo vídeo, né, que é o Ivaldo Paixão, é o presidente do Movimento Negro do PDT, que também gostaria de lhe fazer uma pergunta. Sou Ivaldo Paixão, presidente nacional do Movimento Negro do PDT. E pergunto ao companheiro Roberto Requião quais são as suas propostas para o enfrentamento dessa chaga que é o racismo na sociedade brasileira. Racismo é rigorosamente inaceitável no mundo hoje. Você é presidente do Movimento Negro. Os meus bisavós eram muito mais negros que você. Eu sou um mestiço brasileiro. Minha família tem origem no Sergipe, na Bahia. Divina Pastora, uma cidade que deve ter 5.500 habitantes. Eu branqueei quando viemos para o Sul, então eu tenho a participação de alemães, de italianos, no processo que deu origem à minha vida. Mas o racismo tem que ser combatido de qualquer maneira e com muita força. Agora, o movimento negro politizado. Nós não podemos ir só para o movimento negro esquecendo a economia e tudo mais, porque senão nós estamos fazendo o jogo da manutenção do poder. Eu diria a você, nós que temos sangue negro, temos que participar ativamente da política, mas na crítica da economia, na formulação dos partidos. É isso que me parece você está fazendo. Muito bem. E agora a gente tem também a participação da Stephanie Neves, né, que é a presidente da Juventude Socialista do PDT. Ele fazer uma pergunta. Olá, companheiro Requião. Eu sou Stephanie Neves, presidente nacional da Juventude Socialista, e queria aproveitar a oportunidade para te perguntar quais projetos você acha que são essenciais para garantir à juventude trabalho digno, educação de qualidade e participação política real em um projeto de desenvolvimento nacional. Stephanie, por acaso, o primeiro partido socialista do Brasil foi fundado pelo meu bisavô. Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Era o Partido Operário Brasileiro. No dia seguinte da proclamação da República. Ainda não tinha uma grande influência da visão marxista, porque o Marx não tinha sido nem traduzido no Brasil ainda.
Mas era o Partido da Reforma Agrária, o Partido da Reforma Administrativa, o Partido da Reforma Judicial, que acabava com o direito romano-germânico e estabelecia as conciliações, como acontece hoje, por exemplo, na China, para não ter a diferença impossível de resultados, com processos que duram 15, 20 anos para serem resolvidos. E era um partido socialista. Eu acho que o Brasil tem que acabar com o Banco Central independente, o Brasil tem que fazer a reforma agrária, o Brasil precisa investir pesadamente em educação, escolas públicas e gratuitas de qualidade, formação continuada de professores. Quando governador do Paraná, eu resolvi fazer uma revolução na educação. Os nossos professores eram tão bons quanto qualquer professor do mundo, inteligentes e tudo mais, mas a formação não era boa. Então eu criei um curso de aperfeiçoamento de professores, mexi no currículo deles, no quadro, e eles ficavam 2 anos na universidade. 1 ano só na universidade, reforçando o conhecimento, e o 2º ano na universidade de escolas, e daí continuava na escola e ia fazendo todo o magistério passar por isso. Fomos para o 1º lugar em qualidade de ensino no Paraná. Eu acho que isso é fundamental. E aproveitar as ideias do mundo. Você veja o que dá certo na China, o que não deu certo na Rússia, o que aconteceu com esse liberalismo com os Estados Unidos, que o Trump desesperadamente tenta resolver. Os Estados Unidos está numa crise financeira simplesmente brutal. E a brutalidade do Trump é em função da tentativa de reverter a entaladela em que eles se meteram. Então, é por aí. A minha vertente é esta. Eu sou neto do fundador do primeiro Partido Socialista do Brasil. Tá certo. Agora a gente vai trazer a participação de um conterrâneo do senhor lá, que o senhor conhece, lá do Paraná, Dr. Nelton Friedrich, deputado constituinte, que inclusive participou do senhor lá nas eleições, sendo vice-governador. E também gostaria de deixar uma pergunta aí para o senhor. Estimado líder, expressão nacional da postura patriótica, grande governador e expressivo senador, homem público de grandeza. A questão que coloco: o Brasil carece de um projeto nacional de curto, médio e longo prazos. E temos algumas experiências mundiais, e a mais expressiva nesse momento é a experiência chinesa. Tem 100 anos de previsão, estabelecido um projeto de nação. Cada 5 anos tem uma alteração, evidentemente, das prioridades. E são etapas, são metas. Pergunto, não seria interessante nós agasalharmos experiências de outros países e estabelecermos um movimento nacional de um projeto dessa envergadura, trazendo experiências como esta, de objetivos e metas bem concretos? Sem sombra de dúvida, Nelton. Eu acabei de dizer isso agora há pouco. E vou citar um caso. O problema da eletricidade na China. Ela partiu para a eletricidade solar. Pasmem os senhores, é o maior projeto de privatização da história do mundo. Os chineses mantiveram a visão estratégica do painel moderno e do transformador na mão do Estado, para não se transformar num processo especulador na mão de grupos econômicos. Mas eles liberaram a construção da distribuição. Uma associação de bairro pode montar uma distribuidora, uma prefeitura pode montar, mas eles vão comprar isso das empresas estatais chinesas de transformador e de painéis e jamais vão poder fazer uma exploração, porque eles vão ter uma concorrência imediata. Se o grupo entra nesse jogo e cobra um preço alto, outro grupo pode se instalar no dia seguinte cobrando um preço menor. Então é a visão do Estado participando na defesa do interesse público. Evitando monopólios. É uma política interessantíssima, essa política da China. E me leva à posição firme. Empresas estratégicas têm que ser públicas. Agora, como dizia o camarada Lenin lá na Revolução Russa, o que me importa quem é o dono do tanque da lavadora de roupa? Não tem nenhuma importância para o país, se existe uma lavanderia privada ou não. Mas, estrategicamente, o Estado tem que tomar conta da economia e viabilizar, inclusive, o crescimento da economia privada competitiva. Tá certo. Também a última participação, então, agora por vídeo, da Cirlei, né, Soalheiro, que é a vice-presidente nacional do PDT. Também gostaria de... E tem mais uma depois dela. Tem mais uma? Tem. Bom. Governador Requião, prazer falar com você. E gostaria de fazer uma pergunta.
quais as falhas você acha que existem nas políticas públicas para a permanência desse feminicídio em nosso país? Nós, mulheres, estamos passando por momentos muito difíceis e parece que virou moda matar-nos, infelizmente. Não há dúvida disso. Mas eu sou mais otimista que você, Shirley. Eu tenho 85 anos. Eu lembro que as mulheres não votavam. E votam hoje. Têm participado, têm avançado. E a cultura do feminicídio é uma barbaridade. Tem que ser resolvida criminalmente e processualmente. As mulheres avançam. Inclusive, Shirley, você é vice-presidente do meu partido. Ontem você não podia nem votar. Agora, temos que continuar avançando com firmeza. Eu, por exemplo, eu nasci machista, curitibano, mas quando minha filha nasceu, eu me transformei num militante feminista para valer. Agora, o feminismo tem que ser colocado dentro da luta política e econômica, senão ele passa a ser um divertimento, do italiano divertere, desviar do que realmente importa. Ele tem que ir junto com as mudanças que a sociedade precisa. É isso que nós estamos fazendo, não é? Agora nós vamos falar um pouquinho de meio ambiente. E a pergunta vem da presidente nacional do Ecotrabalhismo. Meu nome é Ivana Groff, estou presidente do Ecotrabalhismo Nacional e gostaria de saber do senador Requião quais são as suas propostas para a sustentabilidade e para com relação às questões verdes, sustentáveis, mudanças climáticas nesse governo. É só você dar uma olhada aos meus 3 governos no Paraná. Eu fui o governador que criou mais parques públicos de reserva florestal. Eu investi pesadamente na agricultura sustentável. E eu acho que a preservação da natureza é a preservação da humanidade no globo terrestre. Agora, me espanta algumas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu vi outro dia o Lula na televisão dizendo que o impedimento da Petrobras explorar o petróleo nas margens do Amazonas era um crime contra o Brasil. Eu joguei junto, disse que devagar com isso aí, não podemos acabar com a natureza através de uma medida dessa. Mas o Lula conseguiu a permissão. O que foi que ele fez? Leilão e entregou para as multinacionais isso tudo. Então o discurso do ambientalismo não pode servir para viabilizar a entrega do país. Agora, o ambientalismo é fundamental, é necessário. Eu fui o governador mais ambientalista do Brasil. Senador, o senhor, sempre que ouviu ali os movimentos, começando pelo negro, aí veio a Stephanie da Juventude Socialista, que também abordou a questão da educação, e a própria Shirley também na questão da mulher, né, e das dificuldades que ela, como mulher, quis apontar ali. O senhor sempre colocou a importância de que essas pautas, cada um dos seus segmentos, eles venham fazer essa luta política dentro dos partidos. No caso do PDT, nossos movimentos de base estão aí para isso. O senhor acredita que como que poderia fazer uma melhor educação política na nossa população para que as pessoas entendam o papel do político e possam exercer a sua cidadania política dentro dos partidos? Inserindo essas políticas na crítica da política econômica global. Senão, a gente fica perdido nessas políticas específicas enquanto o capital financeiro vai tomando conta do país. É fundamental que elas estejam vinculadas a um projeto nacional de desenvolvimento. Tudo desemboca no projeto. Agora, de qualquer forma, a luta das mulheres, que hoje sofre com essa violência e criminalidade, tem avançado à beça. Como eu disse, ontem não havia nem voto feminino. Na verdade, ela coloca a questão do feminicídio, que são números alarmantes.
mas a gente também entende que hoje, com a velocidade da comunicação, com o celular, com as mídias cada vez mais modernas, muitos números aumentam, não porque os números aumentaram em si, mas porque hoje você tem acesso e tem como divulgá-los, né? Então, o senhor pontuou aí que houve avanços e talvez esses números alarmantes possam também trazer... Vou te dar um exemplo definitivo. Ligue a Globo. Os negros, dos quais eu descendo, e você evidentemente faz parte também, estão no elenco da Globo. Mas a crítica econômica não existe, é a favor do liberalismo econômico. E daí nós estamos diferindo, né? Divertindo, divertere, desviar do que realmente importa. Não que não importe a discriminação, importa e muito, mas ela não pode ser dissociada da luta política global pela independência do país. Senador, aqui no partido nós temos, através da Fundação Leonel Brizola, um centro de formação de gestores. E me chama a atenção porque para cada pauta que foi questionada aqui, o senhor pôde, felizmente, trazer bons exemplos da gestão do senhor como governador, como prefeito de Curitiba. O senhor olhando para o cenário político hoje, avaliando os quadros dos gestores do país, olhando inclusive para aqueles que são bem intencionados, o senhor acredita que um programa como esse de formação de gestão dos gestores, ele é importante, essa educação política para que os gestores do país... né? Sem sombra de dúvida. Mas você veja, um partido de direita que está entregando o Brasil, sacrificando a população sem salário, sem desenvolvimento, sem educação, pode ter movimentos que supostamente defendem os negros, as mulheres, as minorias, de uma forma geral. Não é por aí. Temos que integrar isso tudo e fazer com que ande tudo junto com a mudança global da exploração política e econômica do país. Tá certo. Então, antes de finalizar essa importante entrevista, eu quero registrar aqui o trabalho do Edevaldo Pereira, do Vinícius Drummond, na parte técnica de som e imagem. Também agradecer o brilhante trabalho do nosso secretário executivo da Fundação Leonel Brizola, Roberto Pasqualini, André Menegotto, presente aqui nos estúdios da rádio, e do professor José Carlos Racier, que é o coordenador do Centro de Formação dos Gestores Trabalhistas. Pessoas importantes, inteligentes, que dão todo o suporte para que o partido, né, consiga, e a própria rádio consiga, né, cumprir com a sua função social de trazer pessoas esclarecidas, assim como o senhor, para conscientizar a nossa população, conscientizar o cidadão cada vez mais dos seus deveres e também das suas obrigações. Para finalizar, eu quero lhe deixar a palavra à sua disposição para deixar uma mensagem, não só para o pessoal do PDT, mas para toda a nossa população brasileira. Não é à toa, Ala, que nós estamos juntos aqui. Então, o que a gente tem que entender é que esse debate não pode ser só partidário. O PDT tem que abrir isso para fora, ver em outros partidos e movimentos quem é que pode entrar nesse projeto de formulação, num projeto nacional, que não fique nesse discurso pobre, ser a favor de A ou de B. Eu sou lulista, eu sou bolsonarista, mas você não tem a menor ideia do que isso significa. E os movimentos dos negros, das mulheres, das defesas civis são fundamentais, mas se eles forem deslocados da grande discussão política, eles são desvios de conduta do raciocínio fundamental de mudança no Brasil. Todo mundo junto nessa luta. Eu posso fazer uma última pergunta? Com certeza. O senhor falou que é formado em teologia? Estudou teologia? Eu fui seminarista, estudei no seminário, depois na Católica, estudei teologia na Católica. Sim, a minha pergunta é em cima disso. A gente olha hoje para o cenário nacional e vê que muito do discurso da extrema-direita é uma captura do que eles chamam de pautas cristãs, mas que, na verdade, tem sido utilizada para cooptar um grupo de pessoas conservadoras, mas totalmente arroladas ali em toda essa narrativa da extrema-direita que perpassa outros caminhos que, para quem já estudou teologia, como o senhor, e para mim, que sou estudiosa de teologia, não tem nada a ver com aquilo que a gente, de fato, aprende. Como o senhor vê isso? Elisângela, veja o que o arcebispo de São Paulo fez com o padre Júlio Lancelotti. Mandou ele calar a boca, tirou a missa dele do ar, da internet, e provavelmente dizem que querem retirá-lo da paróquia
onde ele milita há 40 anos. Tá bom. Então, com essas palavras, a gente encerra essa entrevista. Mais uma vez, governador, muito obrigado pela sua participação e a Rádio Legalidade fica sempre à sua disposição. Bom retorno ao seu lar. Eu é que agradeço. O importante é levar esse debate para frente. Eu digo o que penso. Posso não estar certo sempre, mas o fundamental é a gente levar o debate para frente a favor do país e do nosso povo.